Olá, aqui é a Jéssica Diagonal e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Por Deus ou Pelo Acaso. Gente, esse aqui é um lançamento então recente da Pipoca Nanquim. É uma coletânea então de 3 contos de fantasia medieval, escrito e ilustrado pela Beck Clunan. E a Beck é considerada atualmente uma das maiores artistas então de quadrinhos contemporâneos. Inclusive, ela foi a primeira mulher, se eu não me engano, a ilustrar o Batman e também já participou de trabalhos tanto da DC quanto da Marvel. Então realmente é uma artista de grande renome dentro do universo dos quadrinhos. Originalmente, então, esses contos foram publicados de forma independente. São 3 contos chamados O Lobo, O Pântano e Demeter, se eu não me engano é assim que se pronuncia. E depois de todo o sucesso que acabou ganhando essas 3 histórias, a editora, que é a Image Comics, resolveu então unir esses 3 contos dentro de uma edição única que a Pipoca Nanquim trouxe para o Brasil. Os contos, então, eles pertencem ali dentro de um subgênero dentro da fantasia que se chama espada e feitiçaria. Esses contos vão ter, então, elementos sobrenaturais, criaturas mágicas e todos esses elementos, então, que compõem o universo fantástico, mas todos os contos, então, da Beck vão ter um elemento de horror que vai te deixar ali com um medinho enquanto você tá lendo. Eu gostei muito que todos os finais desses contos são realmente muito surpreendentes, mas vamos falar um pouco sobre os 3 contos separadamente, sem dar nenhum spoiler, tá? O primeiro conto é o Lobo, então a gente vai acompanhar ali, a princípio, um caçador que está atrás de um lobo. A gente não sabe muito mais do que isso. A gente vai acompanhando ali de que modo esse caçador chegou a esse dado momento e por que que o rei mandou ele para executar essa tarefa. O segundo conto, que é o Pântano, então, e para mim é o melhor, assim, no quesito de prender o leitor, e também é o conto que rendeu um grande prêmio para Beck Clunan, que eu vou ter que dar uma coladinha, que é o prêmio Eisner de melhor edição única, tá? Esse conto realmente gente, é incrível, tá? A gente vai acompanhar, na verdade, ali um escudeiro, né? Que é aqueles meninos que ficam ao lado dos cavaleiros para ajudar eles a cuidar das espadas, a vestir, a cuidar do cavalo, enfim. E a gente vai acompanhar esse escudeiro que vai receber do seu cavaleiro uma carta e ele precisa entregar esta carta em determinado destino, só que para isso ele vai ter que atravessar um pântano que aparentemente guarda, né, muitos segredos. O terceiro conto e último é Demeter, tá? Aqui eu achei muito interessante, na verdade eu nunca tinha visto essa criatura, mas pelo que eu pesquisei é uma criatura mitológica, tá? Que vai acompanhar o desfecho dessa história. Mas antes de tudo isso, a gente vai acompanhar ali um casal que se conhece basicamente há 7 meses, quando depois de um grande temporal, a personagem mulher, ela acaba resgatando então o personagem homem num acidente no mar. Isso, na verdade, acaba custando muito a ela e é isso que a gente vai acompanhar ao longo das páginas. E, gente, todos esses 3 contos, eles na verdade são... Eu não sei se eu posso dizer, mas eles são romances trágicos, tá? Todos vão ter ali uma espécie de romance com um tom bastante melancólico. E os finais são realmente todos surpreendentes, assim, que tu tá indo em direção àquela história e o final vem e te mostra outra coisa que tu tava imaginando. Então eu achei isso muito incrível, foi o que realmente me cativou. E são contos realmente muito curtinhos, tá? Eu acho que essa edição ela tem um pouco mais de 115 páginas. Infelizmente, né, os contos acabam muito rápido. E isso acho que pode ser um ponto negativo para a edição. Pode ser. Mas eu realmente queria saber mais desses livros, mais desses personagens, mais dessa mitologia que existe nos contos separadamente, mas infelizmente a gente não tem, então a gente tem que ficar imaginando o que acontece depois. No final da edição também tem uma galeria, então, com esboços e rascunhos, né, que a Beck Clunan disponibilizou. E, gente, é até difícil de dizer, parece que esses rascunhos e esses esboços são tão lindos quanto a arte final que foi entregue nas edições, né? É importante ressaltar também que, a princípio, os contos foram lançados independentes, né? Mas em preto e branco, e só depois agora, com essa edição, onde os 3 contos estão juntos, que ganhou cores. É simplesmente uma arte incrível, eu vou estar mostrando pra vocês. A arte da Beck Clunan realmente me conquistou, achei recheada de detalhes, e as cores, então, que é do Lee Logridge, eu acho que é assim que se pronuncia, realmente deu vida, assim, pra arte, mais do que ela já tinha. Então, em suma, eu gostei muito da leitura, é uma leitura super rapidinha, mas que conversou muito comigo,
Os 3 contos, eles têm um quê de horror que eu acho que também dá um tom diferenciado para os contos. É o tipo de conto que eu gosto, que vai te surpreender, que vai fazer tu ficar pensando sobre os contos depois que tu termina. E é isso, eu adorei conhecer a arte da Beck Clunan, com certeza vai ser uma artista que eu vou continuar acompanhando. E claro, além de eu trazer a resenha para vocês, eu não poderia deixar de mencionar que eu vou estar sorteando então uma edição aqui de Por Deus e Por Acaso. Eu acabei recebendo 2 edições, vou mostrar aqui, e essa edição extra aqui que tá no saquinho, eu não tirei do saquinho ainda, vai ser sorteado para um de vocês. Então eu vou deixar o formulário aqui na descrição do vídeo, é só preencher e eu vou estar fazendo o sorteio dele, tá? Toda a data do sorteio, quando vai ser o resultado, vai estar tudo no formulário, então lê direitinho aqui que vocês vão estar por dentro do sorteio. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado, participem do sorteio para quem se interessou da HQ, para quem quiser adquirir Por Deus e Por Acaso, eu vou deixar aqui na descrição também o link da Amazon, que vocês comprando por lá, vocês vão estar me ajudando com uma pequena comissão, sem ter que pagar mais nada por isso, tá bom? É isso, se inscreve no canal, dá like no vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!